Abram suas Bíblias comigo. No Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. E vocês vão perceber que eu falo tranquilo e de uma forma muito clara, todos vão entender, certo? Então eu quero pedir que você tenha a sua Bíblia aberta sempre. Quando eu terminar a leitura, não feche a Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta. Marcos capítulo 5. A leitura que nós vamos fazer do versículo 24 ao versículo 34. Ouçamos a palavra de Deus. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu era pastor de uma igreja bem pequena em Florianópolis, onde eu trabalhei 12 anos. E nós tínhamos uma congregação, um ponto de trabalho, numa vila muito pobre, onde nós tínhamos um grupo, um templozinho, e ali nos reuníamos também. Eu me lembro que um dia eu fui visitar a Dona Maria, que era a mulher que morava nos fundos da igrejinha, e ela tinha um filho de uns 6 ou 7 anos, chamado Neomar. E quando eu cheguei, bati palmas, ele veio, abriu o portão e disse: pastor, que bom que o senhor veio. A mamãe está doente, o senhor pode orar por ela e Deus pode abençoá-la. Nós entramos, era uma casinha muito humilde. Dona Maria estava deitada, com um rosto de quem estava com muitas dores. Uma senhora talvez dos seus 35, 40 anos. E ela me disse: pastor, que bom que o senhor veio me visitar. Eu estou passando por momentos muito difíceis. Nós conversamos um pouco, seu filhinho ali perto, menino, e sobre a cabeceira de sua cama tinha uma pequena estante onde estava a Bíblia. Eu peguei a Bíblia, falei: Dona Maria, eu vou ler um trecho da Bíblia com a senhora e vou fazer uma oração, que eu vou fazer mais visitas. E ela deitadinha, quietinha, com dores, ela não disse nada. E quando eu fui abrir a Bíblia,
me veio à mente esta passagem. Eu li com ela essa passagem que eu li com vocês. Terminei e orei. Não falei mais nada, apenas orei. Saí. Na quinta-feira, eu voltei à igrejinha e percebi que tinha muitas pessoas que não eram da igreja. Falei, o que está acontecendo? É um culto normal, quanta gente, muitas flores, um ambiente muito bonito, muito alegre. E a dona Maria falou, pastor, essas flores todas eu coloquei aqui para enfeitar a casa de Deus. Eu convidei todos os meus vizinhos, católicos, evangélicos, de outras seitas. Eu quero me alegrar nessa noite porque aconteceu uma coisa muito interessante. Eu falei, o que foi? E ela me disse assim, naquela tarde que o senhor veio me visitar, eu não lhe disse nada, o senhor também não me perguntou nada, mas eu estava com uma hemorragia muito forte. E eu tenho esse problema hemorrágico há alguns anos. Já fiz tantos tratamentos, mas nunca experimentei uma melhora. E quando o senhor pegou a Bíblia para ler, eu orei só em espírito. Ela não verbalizou palavras, não pronunciou palavras. Ela orou só no coração. E eu disse assim, ó Deus, se o pastor lesse aquela passagem da Bíblia que conta a história de uma mulher, que é a minha história também, se ele lesse essa passagem, eu seria curada. E quando o senhor leu a passagem, preste muita atenção nisso, olhem bem aqui para mim. Quando o senhor leu a passagem, antes que o senhor orasse, eu não sou médico, mas eu convivo muito com os médicos. A igreja onde eu trabalho, nós temos mais de 100 médicos. Ela me disse, quando o senhor leu a palavra, eu senti nos meus órgãos, no meu corpo, que algo estava acontecendo. E depois que o senhor saiu, eu experimentei toda a bênção de Deus. E eu quis enfeitar o templo, convidei meus amigos, porque eu quero que o senhor agradeça a Deus. Agora, eu vou te pedir muita atenção. Eu não vou falar alto. Eu vou olhar bem nos olhos de todos. Olhem sempre aqui para mim. Deixem suas Bíblias abertas. Não fiquem preocupados se eu vou fazer um grande sermão. Não vou fazer isso. Eu vou pegar esse texto e vou explicá-lo a você. Para você entender. Deixe a sua Bíblia aberta. Essa passagem de Marcos capítulo 5, versos 24 a 34, fala de uma mulher. Eu já passei nesse local aqui várias vezes que tenho ido a Israel. A Bíblia nos fala que Jesus foi chamado por um homem chamado Jairo, pediu que Jesus fosse à sua casa curar a sua filha. E enquanto Jesus se dirigia à casa desse homem, chamado Jairo, a grande multidão acompanhava Jesus. Essa mulher olhou para Jesus. Essa mulher colocou no coração um sonho. Você também tem um sonho. Ela disse, se eu pudesse tocar este homem, eu seria curada do meu mal. Essa mulher deveria ter posses, ela era rica, porque ela havia gasto muito dinheiro com muitos médicos.
E ela estava todos os dias perdendo sangue. Deixa eu te explicar isso. Quantos litros de sangue você tem no seu corpo? O que o sangue representa no seu organismo? Sangue é vida. E quando você está perdendo sangue, você está perdendo vida. Essa mulher teve 4 experiências com Jesus. E eu vou falar de uma tal forma tão simples que as crianças vão entender. Você olhe comigo o versículo 27 do capítulo 5. Diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Diga-se comigo agora, aquela mulher ouviu. Só isso. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Nesta noite, porque eu peço sempre o seu silêncio, para você ouvir bem. Ouvir. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, você vai encontrar 7 vezes esta expressão. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Entenda isto. Você hoje está ouvindo a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus diz: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Entendeu? Deus tem cuidado em cumprir a palavra dele. Números capítulo 23, versículo 19, a palavra diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Tito capítulo 1, versículo 3, a palavra diz: Deus que não pode mentir. Deus que não pode mentir. Agora eu pergunto aos irmãos, como foi que aquela mulher ouviu? Eu trabalhei muito tempo com televisão. Hoje nós temos a televisão, que é um veículo de comunicação. Não tinha televisão naquela época. Eu gravei muitos anos para uma emissora chamada Transmundial. Naquele tempo não tinha o rádio. Naquele tempo nós não tínhamos a página impressa, não tínhamos jornais, não tínhamos revistas. Agora eu faço uma pergunta aos senhores e às senhoras. Como foi que ela ouviu? Pelo rádio? Não. Pela televisão? Não. Alguém trouxe o jornal à sua casa e estava escrito: Jesus de Nazaré vai passar por aqui? Não. Sabe como foi que ela ouviu? Chama-se comunicação oral. Alguém, quem sabe uma vizinha, um parente, um amigo, chegou e disse a ela: fulana, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. E ela disse: qual? Jesus vai passar por aqui. Quem sabe, nessa noite,
Você está aqui e Deus está falando algo a você. Eu não sei o que Ele está falando, mas uma coisa eu sei, Ele está dizendo, há esperança para o teu futuro. Ele está dizendo, eu posso fazer por você aquilo que ninguém mais pode. Diga comigo, Senhor, eu te agradeço, porque nesta noite eu estou ouvindo uma palavra de fé, uma palavra fiel, uma palavra que não volta vazia, uma palavra que é martelo, que é fogo, que é lâmpada, que é luz, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Olhe a Bíblia comigo. Eu pedi que você deixasse sua Bíblia aberta. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu, vindo por trás dele. Diga, aquela mulher não somente ouviu, mas diga comigo, ela veio. Diga, veio. Veio. Mas como que ela veio? Prestem atenção. A gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que prestar muita atenção. Hoje você liga o seu celular, o seu telefone fixo e fala, SAMU, SAMU chega. Você chama uma viatura e se demora um pouquinho você ainda fica nervoso. Vocês sabem que naquele tempo não tínhamos nada disso. Olha aqui, ela não veio numa viatura, não tinha. Como será que ela veio? Agora observe outra coisa, ela estava muito fraquinha. Ela vinha perdendo sangue há quantos anos? Há quantos anos? 12. Estava fraquinha. Como ela veio? Os irmãos podem me responder essa pergunta? Diga assim, quando chegarmos aos céus, a gente vai ficar sabendo como foi. Mas o importante é que ela veio. E agora eu vou olhar bem lá na galeria. E aqui na nave também. Ninguém levante a mão, por favor. Ninguém. Quantos aqui já vieram a Jesus? Não levante a mão. Quantos aqui já vieram a Jesus? Quem sabe você me diz assim, pastor, eu venho à igreja desde que eu era pequenininho. Eu nasci num lar evangélico. Eu venho à igreja desde que eu estava na barriga da minha mãe. Porque minha mãe era crente, meus avós já eram crentes. Quem sabe você vem à igreja, mas você nunca foi a Jesus. Quem sabe você vem aos cultos. Eu estou te perguntando com muito amor, como um pai. Eu prego o Evangelho há 60 anos. Preguei em muitos países, em muitos lugares. Eu estou te perguntando, você já veio a Jesus? Você já correu para Jesus? Você já se prostrou aos pés dele? Já sentou nos seus braços? Queridos, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim, vinde a mim, e vou falar isso diante dos pastores. Ouça bem isto. A igreja onde eu sou pastor e trabalho há 60 anos, não salva ninguém. A religião não salva. Você pode ter uma religião, querido. Você pode ser budista, islâmico, católico, espírita, umbandista, protestante.
a religião não garante a sua salvação. Você precisa correr a Jesus. Você precisa ir a Jesus. E aquela mulher chegou a Jesus. Eu sei que aqui praticamente eu acho que todos já foram a Jesus. Agora eu vou fazer outra pergunta. Como você se sentiu quando você chegou bem perto de Jesus? Você lembra o que você sentiu? Lembra o que você sentiu? Eu tinha muita vontade de conhecer o Pelé. Um dia o Pelé foi à cidade onde eu morava, Florianópolis. O Pelé estava no auge da sua fama, jogando no Santos, fazendo gols. Naquele dia até a cidade fechou. E o Pelé passou assim pela rua. E eu estava lá, na calçada, para ver o homem. Ah, dá um frio no coração. Mas o que você sentiu aquele dia que você chegou a Jesus? Você não pode descrever a beleza dele, o amor dele. Eu estou olhando bem nos seus olhos e dizendo a você como um pai: vá a Jesus. E só nele, João capítulo 6, versículo 67 diz: para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Não é Buda, não é Confúcio, não é o Papa, não é o pastor. Corra para Jesus, vai lá, chegue a Ele e diga a Jesus: eu estou aqui. Olha a sua Bíblia, vamos ver o terceiro passo que ela deu. Vocês se lembram qual foi o primeiro? Ela ouviu. Vocês se lembram qual foi o segundo? Ela veio. Olha o versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, ouviu. Vindo por trás, veio. Você pode ler comigo a frase seguinte? Tocou-lhe. Diga, ela ouviu. Diga bem forte. Ela veio. Agora, quando ela chegou aqui perto de Jesus, hoje tem até algumas igrejas que tem uns pastores que tem até guarda-costas. O povo não pode nem chegar perto do pastor. Tem políticos que você não pode nem chegar perto dele. Ele só faz assim para você, mas perto você não pode chegar. Eu estava numa cidade, não vou dizer qual, uma igreja muito bonita, um templo muito bonito. O pastor entra, tem a sua garagem, tem o seu elevador particular, ele toma o elevador, e o elevador abre, ele sai no púlpito. Prega, volta para o elevador, ele não pode ter contato com o povo. Acho que ele é tão santo que não pode chegar perto do povo. E eu vou olhar bem para os pastores aqui, como pastor mais velho. Pastor é aquele que chega perto da ovelha. Pastor é aquele que beija a ovelha. Pastor é aquele que fica junto da ovelha. Essa mulher não podia. O povo a impedia. Eu fui visitar um moço aqui no HU, no hospital universitário, casado, 4 filhos, mas bem jovem, com seus 35 anos. Esse moço envolveu-se com 3 coisas perigosas. Envolveu-se numa sexualidade complicada.
Não quero detalhar mais. Segundo, envolveu-se com drogas. Terceiro, contraiu o vírus da AIDS. Aí seu tio me falou, pastor, eu tenho um sobrinho, eu queria que o senhor fosse visitá-lo, eu fui. Eu devo ter aqui médicos, enfermeiros. Vocês sabem dos protocolos para você visitar um setor dos infectados no hospital. E as pessoas me conhecem e me disseram, pastor, o senhor não vai visitá-lo, porque ele está grave, é um setor muito complicado. Eu falei, mas vocês deixam eu visitar? O que eu tenho que fazer para visitá-lo? Falou, o senhor quer mesmo? Falei, quero. Então o senhor vai botar as luvas. Botei as luvas. O senhor vai botar os propés. Botei os propés. O senhor vai botar o seu guarda-pó, ou o seu avental. Eu falei, me amarre aqui, me acertem, gorro, tudo certinho. Aí a diretora falou, pastor, eu vou mandar uma pessoa com o senhor. Eu falei, tudo bem, eu faço o que vocês mandarem. Mas eu preciso ver esse moço. Eu não o conhecia. Morava em Maringá, foi internado aqui. E quando eu cheguei, a enfermeira delimitou uma área. Falou, o senhor não passe daqui para lá. O senhor fique à distância de uns 2 ou 3 metros. Mas eu pensei, como que eu vou falar para uma pessoa que está em coma? Num pré-coma, não num coma profundo. Ainda tinha consciência. Mas já estava num pré-coma, indo à morte. Falei, como que eu vou falar tão longe? Mas eu obedeci. Eu comecei a citar versículos da Bíblia, só isso. Só cite a Bíblia. Andei mais um pouquinho, quando eu vi eu estava andando. Quando eu vi eu estava perto do moço. E graças a Deus que a enfermeira não me puxou. Aí eu olhei para ele e eu falei, abra o seu coração, convide Jesus, vamos orar. Tudo foi rápido, não passou de 10 minutos. Oramos, eu saí. Depois que eu saí, a sua esposa mais tarde veio visitá-lo. E quando ela chegou para vê-lo, ele disse estas palavras que eu vou dizer a vocês. Eu não sou mais usuário de drogas. A esposa falou, que bom. Ele disse assim, eu não tenho mais o vírus da AIDS. A sua esposa falou, sim. No outro dia, ele foi a óbito. Mas ele disse para a sua esposa, veio um homem aqui me visitar. Ele chegou perto da minha cama. E ele falou comigo, eu vi Jesus. Jesus mudou minha vida. Você sabe o que aconteceu? Essa mulher um dia falou, se eu tocar, eu vou lhe perguntar, você já tocou em Jesus? Não responda. Você já teve uma intimidade com Cristo? Aí você pode me dizer, mas pastor Messias, o senhor está me pregando uma coisa muito séria. Eu nunca pensei nisso. Eu quero dizer, querido, que nesta noite você pode ouvir, você pode vir e você pode tocar pela fé. Vamos terminar. Vamos terminar. Está com a Bíblia aberta? Então vamos. Chegue comigo ao versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Versículo 33, a quarta coisa que ela fez. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia, isto é, consciente do que nela se operara, ela veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Isso aqui, em linguagem da psicologia, você chama de terapia. Eu vi o pastor Moisés dizendo para os músicos aqui, e os músicos dizendo, rasguem o coração. Os irmãos sabem o que é rasgar o coração? O que é rasgar o coração? Essa mulher aqui rasgou o coração. Ela declarou a Jesus toda a verdade. Você já declarou a Jesus toda a verdade? Você um dia já foi a Jesus e falou para Jesus, Jesus, eu menti, eu roubei, eu falhei. Conte toda a verdade para Jesus. Vá a Jesus hoje à noite. Comece esses 21 dias de oração. Mas comece assim, diga a Jesus, eu quero abrir meu coração. E sabe qual foi o resultado disso? Jesus lhe disse, filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Pois eu quero declarar a mesma palavra a você. Vai-te em paz. A tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Está entendendo essa palavra? Tem um mal na sua vida? Tem um mal? Tem algo que você, nesses 21 dias, está dizendo aos seus pastores que estão aqui? Você vai jejuar, você vai orar, você vai buscar a Deus. Você vai 21 dias orar, mas eu creio que a bênção de Deus já veio para o seu coração. Certo? Creia nisso. Confie assim. Que Deus te abençoe. Faça uma oração curtinha comigo. Pode orar de olhos abertos. Olhe aqui para mim. Diga, Senhor Jesus. Lá na galeria, façam esta oração. Digam, Senhor Jesus. Nesta noite, eu ouvi a tua palavra. Diga, eu venho a ti. Eu venho a ti. Eu quero te tocar. Agora você vai tocar pela fé. E agora Deus lhe diz, a tua fé te coroou. Vai-te em paz. Deus te abençoe. Amém. Terminou.